晚上好，亲爱的同学们，你们好吗？Tudo bem com vocês? 欢迎你们 bem-vindos. Preparados para a segunda parte do texto fazendo mudança? Hoje a gente vai ver a gramática para falar da distância de um lugar para outro e também a estrutura para você falar que você está satisfeito com alguma coisa. E também a estrutura apesar de, embora, blá blá blá, mas, blá blá blá, tá? Então, se você já sabe o chinês básico, fica aqui para poder treinar as estruturas, treinar vocabulário, frases e pronúncia, né? Reforçar na pronúncia. Mas se você é zero no chinês mandarim, não deixa de conferir o nosso curso de chinês de mandarim básico completo, que está disponível gratuitamente aqui no canal, tá? O link já está na descrição da aula de hoje, tá bem? Então, para você que já sabe o básico, então vamos lá. Vamos fazer a primeira leitura em chinês, depois a gente vai ver a tradução, certo? Então, Wang Hua yao ban jia, né? Wang Hua vai se mudar, né, de casa. Parte 2, tá? 王华这学期新租的房子距离学校不太远，走路几分钟就到了。他对这个房子非常满意。尽管房子不太大，不过有一个很大的卧室，阳光很好，卫生间稍微有点小，但是一个人住也够了。这个房子周围的环境也特别好。另外，他的房东是一个年轻人，性格很活泼，对人很热情，也很友好。他们在一起聊天很开心。王华租的房子确实很不错。不过大山已经习惯自己的家了，他不打算搬家。Muito bem, muito bem. E aí, muitas coisas que você já sabia. Maravilha. Vamos lá ver o significado, tá? Wang Hua é o Wang Hua, né? 这学期 esse semestre. 这 esse 学期 significa semestre. 新租的房子a casa que ele alugou recentemente, tá? Xin significa novo, então pode ser a casa nova que ele alugou, né? Pode ser que essa casa não seja nova, mas sim que ele alugou recentemente, tá? Que ele alugou recente, tá bom? Então, esse xin aqui tem esse significado. Zu significa alugar, né? O te é relativo, né? A casa que ele alugou. 房子 é a casa, tá? 那么 Wang Hua 这学期 significa esse semestre, então é o período, é o quando, né? Advérbio de tempo, vem antes, tá? Do verbo, vem antes do predicado. Wang Hua 这学期新租的房子, então Wang Hua esse semestre alugou uma casa recentemente. 距离 esse 距离 é uma partícula, tá? Que a gente usa para falar a distância entre dois lugares. Então, aqui, o lugar A é a casa. Lugar B é a escola. Então, você precisa colocar lugar A aqui e depois você usa a palavra 距离, aí depois você coloca lugar B e aí você coloca a distância, tá? Pode ser 20 quilômetros, 200 quilômetros, ou então você usa a palavra não é muito longe, ou não é muito perto, ou é muito longe, ou é muito perto, tanto faz, tá bem? Então, termos relacionados à distância você coloca depois, certo? Então, Wang Hua 这学期新租的房子, então não é qualquer 房子, não é qualquer casa, e sim a casa que foi alugada recentemente pelo Wang Hua esse semestre. Tá bom? 王华这学期新租的房子，距离 né, se distancia da escola não muito longe.
É assim, literalmente, tá? Mas você precisa saber usar, né? É um lugar A, do lugar B, não é longe ou é muito longe, tá? Então, esse 距离 aqui é a distância entre os dois lugares, tá bom? 王华这学期新租的房子距离学校不太远。王华这学期新租的房子距离学校不太远。学校 escola, né? 不太远, não muito longe. Para dizer não muito, né? Eu sei que muito é 很, tá bom? Só que quando você for falar o negativo, a gente não fala 不很, a gente fala 不太, tá bom? 不太 significa demais. 不太 adjetivo. 不太远 não é muito longe, tá? 王华这学期新租的房子距离学校不太远。Ou pode ser somente li também, tá? Não precisa do de não, tá bom? 走路 a pé, 走路 significa a pé, né? Caminhando, tá? 走路几分钟 alguns minutos 就到了 já chega. Então, da casa dele, alguns minutos a pé já chega na escola, né? 走路几分钟就到了。走路几分钟就到了。走路 a pé 几分钟 alguns minutos 就到了 já chega, tá? 就 é já 到了 já chegou. 他对这个房子非常满意。Então, para você falar está satisfeito com alguma coisa ou não está satisfeito com alguma coisa, você tem que 对 alguma coisa, tá? Muito satisfeito. É assim, 对 alguma coisa está satisfeito. 对 alguma coisa não está satisfeito, tá bom? Então, 他对这个房子 essa casa, 他对这个房子非常满意. Então, ele está muito satisfeito com esta casa. 他对这个房子非常满意, tá? 他对这个房子非常满意. Tá bem? Então, agora nós temos 尽管 apesar de, tá? 尽管 apesar de 房子 a casa 不太大 não ser muito grande, tá? Aqui a gente não tem o verbo ser porque o predicado só tem adjetivo, tá? Por isso a gente não usa o verbo ser aqui, tá? Somente o adjetivo já está como se fosse um verbo, tá? Ser grande, tá? Então, apesar da casa não ser grande, 尽管房子不太大，尽管房子不太大。不过 mas 有一个 tem很大的 muito grande 卧室 dormitório quarto de dormir。不过 mas 有一个 tem 很大的 adjetivo vem antes do substantivo quarto, tá? 很大的卧室 quarto muito grande, muito espaçoso。不过有一个很大的卧室，不过有一个很大的卧室。阳光很好，阳光é a luz solar 很好 é muito boa, é muito bom, né? Está ótima, né? A luz solar está ótima. 阳光很好，阳光很好，tá? 卫生间 o banheiro, 卫生间 banheiro。稍微 está pouquinho, tá? Para enfatizar pouco, é aqui 有一点 de novo, pouco, tá? 小 pequeno, tá? Quando você for usar pouco com adjetivo, né? Não é pouco de quantidade, pouco da água para indicar quantidade, a gente fala 一点, né? Mas quando é pouco para usar a intensidade do adjetivo, né? Está pouco grande, pouco pequeno, né? Aí a gente usa esse termo 有点, tá? 有点 ou então 有一点, tá? Então, 有点小 está pouco pequeno. E aí o 稍微 aqui significa pouco também, tá? Você pode usar somente o 稍微, tá? E não usar o 有点. Mas a gente usa os dois para enfatizar, para reforçar que realmente está pouco pequeno, tá? 卫生间稍微有点小, né? 卫生间稍微有点小. O banheiro está pouco pequeno.
但是一个人住也够了 mas para uma pessoa, né, também já é suficiente, né? 但是 mas, esse 但是 mesma coisa que o 不过, tá? Mesma coisa, tá? Significa mesma coisa, significa mas. 但是一个人住 para uma pessoa morar, né? 一个人住 一个人 uma pessoa 住 morar. 一个人住也够了 também, né? O 也 aqui para enfatizar que, né, realmente está suficiente. 够 é suficiente, tá? 但是一个人住也够了。但是一个人住也够了。这个房子，dessa casa, 周围的环境，né, o ambiente, tá? 环境 significa ambiente. Ao redor, tá? 周围的 então, o ambiente ao redor, tá? 周围的环境，周围的环境。Então, só que é dessa casa. Então, dessa casa começa, tá? Sempre a posse vem antes. O ambiente ao redor da casa, tá? 这个房子周围的环境，tá bom? 这个房子周围的环境也特别好 também é excepcionalmente bom. 特别é especial, né? 也特别好 também é muito bom. 也特别好。另外 além disso, tá? 另外 significa além disso. 他的房东 significa o proprietário. Quem está alugando essa casa para ele, que é o locador, né? 他的房东 né? 是一个年轻人 é um jovem. 年轻 significa jovem, adjetivo, 人 é pessoa. Então, literalmente, pessoa jovem. É um jovem, né? 是一个年轻人 是一个年轻人 Então, 他的房东是一个年轻人他的房东是一个年轻人性格很活泼 né? Tem uma personalidade bem animada. 性格 é a personalidade, 很 é muito, 活泼 é animado, alegre, tá? Solto, extrovertido, tá? 性格很活泼，性格很活泼，tá? 对人 trata as pessoas de forma 很热情 muito gentil, tá? 对人 对 aqui, 对 eu aprendi que significa certo, professora. Mas sim, ele também significa tratar alguém, tratar as pessoas. Então, 对人 trata as pessoas 很热情 de forma muito gentil, tá? 很 é muito, 热情 é gentil. 对人很热情，对人很热情 né? Muito gentil com as pessoas. 也很友好 também é muito amigável. 友 de amigo, né? 好 de bom. Então, 友好 significa amigável. 也很友好 também é muito amigável. 也很友好, tá? 他们在一起 eles 在一起聊天 né? Quando estão juntos, quando estão conversando juntos, 在一起聊天 聊天 esse R é um sotaque do norte da China, tá? Você pode falar somente 聊天 que significa bater papo. 在一起 é juntos, então bater papo juntos, né? 他们在一起聊天 eles quando estão conversando juntos, 很开心 ficam muito felizes, né? Tá? Então, quando estão conversando juntos, eles ficam muito felizes. Então, né, igual aqui em português, eles ficam muito felizes conversando juntos, tá? Só que aí precisa, né, juntos é um advérbio, né, de modo, precisa vem antes do verbo 聊天 e aí aqui aí vai dizer, né, o que acontece quando eles estão conversando, né? O que acontece? Eles ficam felizes. Por isso, ficar feliz vem no final, tá? 他们在一起聊天很开心。他们在一起聊天很开心。E agora, Wang Huazhu的房子 a casa
que esse de aqui, ele tem várias funções, né? Ele pode ser o possessivo, pode ser um termo que junta o adjetivo ao substantivo. E aqui é o pronome relativo que. Então, a casa que o Wang Hua alugou, tá? O zu é alugar, tá? Então, em português, tudo que vem antes do que, em chinês, vem depois. E tudo que vem depois do que, em chinês, vem antes. Então, a casa,房子 que o Wang Hua alugou. Mas também você pode entender como o Wang Hua alugou é uma definição da casa. Qual casa? A casa que o Wang Hua que alugou. Então, o Wang Hua que alugou é uma definição dessa casa. Então, a gente coloca a definição antes do substantivo, não é? Então, Wang Hua zu de 房子 na casa que ele alugou, 确实 realmente 很不错 muito boa. 确实 significa realmente, tá? 确实 de fato, tá? 确实 很不错 muito boa, tá? 不错 significa bom, mesma coisa que 好 很不错 muito bom. 王华租的房子确实很不错，不过 mas 大山 o 大山 que é o amigo dele 已经 já 习惯 acostumou 自己的家了 a sua própria casa, tá? 不过 mas 不过大山已经习惯自己的家了，不过大山已经习惯自己的家了。Então, ele já está acostumado com a sua casa, né? 不过大山已经习惯自己的家了。他不打算搬家。他不打算搬家。打算é tem plano, tem intenção, né? Pretende fazer alguma coisa. Então, 不打算 não pretende, não tem planos, né? 他不打算搬家 ele não pretende se mudar. 他不打算搬家。他不打算搬家。Tá bom? 亲爱的同学们 conseguiram entender depois da explicação? Ficou com alguma dúvida? Se ficou com alguma dúvida, não esqueça de deixar nos comentários, certo? E se gostou da aula, curta. Se você acha que essa aula ajuda mais alguém, compartilha sempre que quiser com todas as minhas aulas, tá? Não fica à vontade. Não precisa perguntar se pode compartilhar, pode sim. E vai me ajudar bastante a divulgar o trabalho. E também não esquece de voltar ao início da aula para fazer a leitura de novo, tá? Para pegar a fluência, né? Para ler o texto, né? Sem interrupção da explicação, tá bem? Então é isso. Bom estudo, 好好学习. A gente se vê na próxima aula. 下一节课见，拜拜。